Bem-vindo, amigos do Grupo Espírita de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 64, Subdesenvolvimento Espiritual. Ora, quando ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas de disputa. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 1. Quando a palavra subdesenvolvimento toma lugar na designação de grupos humanos menos dotados de mais amplos recursos, na ordem material da vida terrestre, não será impróprio referirmos-nos a outra espécie de carência, a carência de valores do espírito. Isso nos induz a reconhecer a existência de uma retaguarda enorme de criaturas empobrecidas de esperança e coragem, não obstante quase toda ela constituída de companheiros com destaque merecido na cultura e na prosperidade da terra. Abastece-te de suficiente amor para compreendê-los e auxiliá-los. São amigos chamados a caminhar nas frentes da evolução, com áreas enormes de influência e possibilidades no trabalho do bem de todos, mas detentores de escassos recursos no campo do sentimento para suportarem, com êxito, as crises das épocas de mudança. Este se encontrou diferenças de conduta nos descendentes fascinados pelas experiências passageiras de equipes sociais em transição e se marginalizou nas moléstias da enfermidade. Aquele traumatizou-se com as provações coletivas em que grupos vários de pessoas se viram defrontadas pela desencarnação em conjunto e se refugiou nas instituições de repouso e tratamento mental. Outro observou criaturas queridas a se desgarrarem do lar, para se realizarem livremente nos ideais próprios, e transformou-se em doente complexo. E outros muitos viram a morte dos entes mais caros, arrancados ao corpo nas engrenagens da própria civilização e mergulharam-se na dor que acreditam sem consolo. Se podes enxergar os conflitos impostos ao mundo pelo materialismo, que vem desfibrilando o ânimo de tantas criaturas, eternece-te com os sofrimentos de quantos se encontram nas faixas do subdesenvolvimento espiritual e trabalhemos nas novas construções de fé. Vamos elevar nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos dá para estudarmos a sua obra, para lermos os seus ensinamentos, que as nossas mentes possam compreendê-las, Senhor, um pouquinho que seja, que nós possamos melhorar o nosso entendimento, nem que seja apenas um degrau, que nós possamos compreender os seus ensinamentos, que nós possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. Senhor, agradecemos também pela orientação dos nossos guias espirituais, pela orientação de Alto de Souza, por toda a sua falange que nos protege e nos guia. Senhor, olhai para aqueles que passam por dificuldade, aqueles que não conseguem sustentar suas famílias, que nós também, Senhor, possamos enxergá-los mais facilmente e contribuirmos para a sua obra, que possamos ser como anjos a seu serviço. Senhor, que aqueles que precisam de orientação encontrem, que aqueles que precisam de esclarecimento, que eles possam recebê-lo, que aqueles que precisam de alimento o tenham à disposição, que aqueles que hoje não conseguem estudar, que não conseguem trabalhar, possam ter acesso a essas oportunidades. Que nós possamos, Senhor, continuar caminhando, como sempre, inexoravelmente, ao Teu encontro, ao desenvolvimento das nossas faculdades mentais, espirituais, emocionais, para que nós possamos viver cada vez mais como uma humanidade compassiva, uma humanidade compreensiva, uma humanidade que procura praticar a caridade com o próximo. Obrigado por todas as oportunidades que nos dá. Obrigado por sua paciência conosco, que assim seja. Hoje o nosso estudo é do livro Dimensões da Verdade, escrito por Joana de Ângeles, escrito por Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. O item é o item 26, Sutis e Perigosos. E se a gente olha para o texto do livro, né, ele nos traz
o, o exemplo daqueles sentimentos que ficam nos rodeando e como esses sentimentos, muitas vezes, eles podem ir se acumulando, eles podem ir aumentando, e com isso a gente, muitas vezes, ou algumas vezes, cometemos atos que nos arrependemos amargamente, né? O livro nos cita, por exemplo, a questão da ira, né? Que quantas vezes a gente, tomado de algum incômodo, de alguma raiva, de algum sentimento mais difícil de lidar, a gente vai convivendo com isso, a gente vai alimentando isso e a gente vai num crescendo até o momento em que a gente comete um ato impensado, né? Quantas vezes a gente tem alguma situação que nos incomoda, a gente não resolve, a gente não consegue fazer com que aquilo, né, não persista, não continue, e a gente vai simplesmente transformando aquilo e vai guardando, vamos guardando dentro de nós, né? Nós vamos recebendo tendo aquele sentimento, a gente não trabalha aquilo dentro de nós mesmos, ou não trabalhamos a situação, ou não trabalhamos dentro de nós mesmos, e quantos atos de crime acontecem por esse acúmulo. E esse ensinamento, né, essa informação, esse texto que é trazido para a gente no livro, não é como uma desculpa de, não, mas eu só cometi o crime, eu só cometi aquele ato porque eu estava numa situação que estava se acumulando, né? Não é essa a mensagem. A mensagem é justamente o contrário. Que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de sentimento, porque a gente muitas vezes fica alimentando, né, esses sentimentos de raiva, de ira, algum sentimento menor, e, e esse acúmulo ele acontece por nossa própria inabilidade, né, lidar com a situação. E o livro sugere, né, o capítulo sugere não é bem um remédio, mas uma forma de lidar com isso, né? Quando a gente se preocupa, quando a gente tenta se alimentar do Evangelho, dos ensinamentos, quando a gente procura praticar a paz no nosso próprio coração, procura praticar a compreensão, quando a gente procura olhar para dentro, né, de nós mesmos e tentar lidar com esses sentimentos que são sutis, né, como diz o capítulo, sutis e perigosos, né? Como eles são sutis, como eles nos rondam e como eles nos movimentam muitas vezes para desfechos ruins. Quando a gente para olhar para isso, quando a gente para pensar nisso, para tentar entender o que está acontecendo, a gente começa a se conhecer um pouco mais. A gente começa a perceber aquilo que nos afeta, a perceber o como às vezes o nosso pensamento está torto, está focado no lugar errado, e o como a gente alimenta esses sentimentos ditos ruins, né? Esses sentimentos ruins, de forma inconsciente, às vezes não tão inconsciente assim, né? O quanto a gente realmente alimenta aquilo, né? O quanto a gente sofre alguma coisa, né? Sofre uma injustiça, né? Ou algo que a gente vê como injustiça, e a gente simplesmente vai alimentando aquilo. É aquilo que a gente vai alimentando na cabeça, pensando naquele assunto, tipo eu acho que alguém fez alguma coisa errada para mim, e eu fico pensando naquilo o tempo todo, né? Poxa, mas aquela pessoa não devia ter feito aquilo, devia ter feito de outro jeito, e aquela pessoa, ela não presta, e ela fez de má intenção, e na verdade naquela outra situação também deve ter sido algo de má intenção, agora eu estou vendo melhor, e a gente vai num crescendo, a gente vai aumentando a situação dentro da nossa cabeça, às vezes até sem perceber, né? A gente vai, aquilo que era às vezes uma bobagem,
só um mal entendido, a gente vai, na nossa cabeça, já transformando aquilo, né? Multiplicando aquela dificuldade, aquele sentimento a cada momento que passa. E quantas das vezes a gente não só faz isso dentro da nossa própria cabeça, né? Só nós sozinhos, como a gente começa a envolver outras pessoas. A gente vai comentar com alguém, vai falar, poxa, mas o fulana fez tal coisa comigo, fez, é verdade, fez, não, foi isso mesmo. E eu acho que da outra vez também foi, agora que eu estou enxergando melhor, também foi uma atitude incorreta, também fez errado comigo, e eu não sei como é que eu não tinha percebido antes. Então aí a pessoa, poxa, é mesmo, é verdade, caramba, também não tinha percebido. Também teve aquela vez que fez um negócio comigo, que pô, deve ter sido isso também. Então a gente começa a ir envolvendo as pessoas, daqui a pouco essa pessoa envolve uma outra, e aí às vezes a gente cria uma situação totalmente irreversível, não existe, né? Mas uma situação mais complicada para você lidar, justamente porque a gente foi alimentando na cabeça um entendido, em vez de tentar ou resolver a situação ou simplesmente, ah, não, isso aí deve ter sido alguma coisa é, que eu entendi errado, né? Porque a gente confunde o se proteger, né? Ah, não vou deixar as pessoas fazerem maldade comigo ou com aqueles que estão ao meu redor. Quantas vezes a gente confunde essa suposta proteção, né, com simplesmente um desejo inconsciente de ficar alimentando esses sentimentos ruins, né? A gente tem situações que se realmente são perigosas, são questão de proteção, a gente pode agir sem ficar retroalimentando, né? Se alguém me roubar na rua, eu não vou. Talvez não passe mais naquela rua, talvez eu denuncie aquela pessoa, talvez eu simplesmente, aquela pessoa em particular, eu desvie o caminho caso veja novamente, talvez, não sei se dizer se isso é correto ou não é correto, mas talvez eu avise alguém, olha, cuidado, já fez alguma coisa ali, já fez uma coisa ruim comigo, né? Mas o quanto das vezes não é isso, não é exatamente isso, né? A gente pega uma situação que é, no mínimo, duvidosa, a gente transforma essa dúvida em certezas absolutas, a gente trabalha dentro de nós e com outros, né? E junto a outras pessoas, para destruir a reputação de alguém, né? A famosa fofoca, né? Quantas vezes a gente alimenta a fofoca em algo que a gente não sabe, ou ouviu dizer, ou estava junto, mas não entendeu direito. É, e quantas vezes seria mais simples ou a gente tentar resolver a situação na hora, ou simplesmente deixar para lá, porque isso é uma bobagem, é aquela tua história, né? A pessoa está pensando mal de mim. O que isso que ela fez me prejudicou de alguma maneira? De verdade? Não. É só um sentimento, né? Se eu fico alimentando esse sentimento, o prejudicado sou eu, né? Eu até posso estar prejudicando outra pessoa, mas quem está convivendo com aquele sentimento sou eu. É, eu sempre tive alguma dificuldade, né, em usar a prática do perdão de forma mais disseminada, né? Ainda não tenho essa facilidade não, mas em alguns momentos eu consigo compreender como isso me ajudaria, né? Repare pelo tempo verbal que nem sempre eu pratico, né? Mas se eu praticasse, talvez até me ajudaria. Porque a quantas das vezes, já deve ter acontecido com vocês também, você tá alimentando ali uma situação que aconteceu, uma injustiça que você sofreu, algo que você achou absurdo ou contigo ou com outra pessoa, e você fica remoendo aquilo, remoendo aquilo, e aí depois você, muito tempo depois, você descobre
e não era nada daquilo, que você tinha entendido tudo errado e que, na verdade, a situação era completamente diferente, né? Não somos santos, né? Mas talvez aquela pessoa que você estava quase acreditando como demônio encarnado, né? Que era aquele que só não faz mal sempre, porque a gente já sabe como espírita que isso não existe, mas que é como alguém que estava embebido da vontade, da necessidade de praticar o mal. E depois você se dá conta que não era nada daquilo, que você deu tudo errado e que você sofreu, alimentou um sentimento ruim à toa, para nada, né? E mesmo que aquela pessoa tenha tido uma má intenção com você, quantas vezes ela não conseguiu fazer nada, só que o fato de você estar alimentando aquele sentimento por tanto tempo faz com que tenha tido um efeito, né? Porque a pessoa não conseguiu nada, mas mais ou menos, né? Conseguiu, né? Porque você está ali pensando e remoendo aquela situação, ou seja, está alimentando aquele sentimento, como diz o livro, né? Sutil e perigoso. Então, o que a gente é solicitado a fazer é que a gente tente mergulhar os nossos pensamentos, mergulhar as nossas atitudes, mergulhar as nossas interpretações mais à luz do Evangelho. Não somos santos, né? Não chegamos nesse patamar, ainda estamos longe disso, mas que a gente procure fazer disso uma prática, né? Se algum sentimento, algum pensamento, ele que não é tão elevado, tá tomando conta da minha mente, que eu batalhe contra isso. Que eu, em vez de alimentá-lo, em vez de ficar puxando mais isso, essa situação, que eu me afaste dele. Que eu procure um pensamento diferente, que eu procure um pensamento mais elevado, que eu procure um pensamento melhor, que eu procure alimentar um sentimento melhor. E quantas das vezes isso depende só de nós. Assim, de repente algum sentimento ruim me toma de assalto, e eu não tenho nada a ganhar com aquilo, né? Aquela raiva que eu estou sentindo de alguém não vai me agregar em nada, não vai me resolver nada, né? Não vai resolver nem a mim, nem para ninguém. Mas eu fico alimentando aquilo, eu fico me envenenando com aquilo. E assim, mais uma vez, né, nós não somos santos ainda, daqui a alguns milhares de anos, quem sabe conseguiremos, mas é uma questão de esforço, de vontade. Eu vou sentir raiva, não tem jeito, vai acontecer. O que eu não preciso fazer é ficar alimentando. Eu não preciso ficar colocando aquele sentimento, dando mais valor do que ele merece, do que ele deveria ter. E para me ajudar, eu posso procurar simplesmente outras ocupações, né? Se está muito difícil, eu leio algum texto que me desvia daquele assunto, né? Me esforço para ler, porque às vezes é difícil nesse momento você ler alguma coisa diferente, né? Mas eu me esforço para ler aquilo, eu procuro ouvir uma música que me acalme, ou assistir algum programa, ver alguma informação que me desvie daquele foco, né? A gente hoje em dia, quantas vezes, não só no nosso pensamento, mas até em termos de informação que a gente recebe, informação que a gente procura, quantas vezes a gente procura reforçar sentimentos ruins. A gente vê uma informação ruim numa rede social, no Facebook, no WhatsApp, ou alguém contando pra gente, e às vezes aquela informação nem é correta, ela nem é verdadeira, mas aquilo já é suficiente para disparar um sentimento ruim dentro de nós que a gente começa a alimentar. E a gente procura mais informações que reforçam aquele sentimento ruim dentro de nós mesmos ou, né, procurando com o grupo, falando com outras pessoas. Então, é quebrar esse círculo vicioso. É a gente olhar para um momento diferente, né? E o texto de abertura também nos fala de subdesenvolvimento espiritual, né? E nos lembra que a gente vive num planeta em que ele está num patamar em que a gente está mergulhado em sentimentos, ações
não tão nobres, né? Em que a gente tá vivendo ainda uma situação em que é muito mais fácil a gente arrumar companheiros encarnados ou não para para compartilhar conosco de maus sentimentos, de maquinações para fazer mal ou denegrir a imagem de alguma pessoa. É muito mais fácil a gente encontrar parceiros e parceiras para fazer algo não tão bom do que encontrar pessoas para praticar caridade, do que encontrar pessoas para nos elevar, né? E tudo bem, é da natureza do mundo que vivemos. O mundo é assim, não adianta a gente ficar reclamando, chorando só, porque, poxa, né? Eu que sou tão elevado, toda vez que eu penso numa coisa dessa, às vezes eu vejo, tem um grupo de humor, né, Amigos da Luz, que faz algumas tiradas, ele faz humor, não sei se isso existe, não, mas humor espírita, e eles às vezes fazem umas tiradas interessantes, tem uma delas que é a pessoa sempre dizendo, não, porque eu, muito elevado, missionário, estou aqui nesse planeta, né, para ajudar as coisas a melhorar, como às vezes a gente aumenta o nosso patamar de elevação, né? Mas algumas vezes também a gente reduz, né? A gente acha que não consegue contribuir, não consegue ajudar, porque somos muito atrasados ainda, mas nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como dizem, né? A gente não tem que ficar imaginando que já estamos num patamar elevado porque conseguimos estudar o Evangelho, porque frequentamos o centro espírita, porque lemos muito livro, porque escutamos muita palestra, porque falamos muito sobre o texto e com isso a gente já está num patamar elevado, a gente não deve se imaginar já nesse patamar de iluminação toda, né? Como também a gente não deve ficar se deprimindo. Não, eu sou muito atrasado, eu não consigo contribuir com nada, eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo participar e entender as coisas no centro, então eu ainda dependo, tenho muito a evoluir. Todos nós temos muito a evoluir, mas já os textos, né, os ensinamentos já nos dizem que também todos temos muito para evoluir e também temos muito com o que contribuir. Sempre tem uma oportunidade. Eu, independente da minha posição social, independente do meu conhecimento material, do meu conhecimento espiritual, do meu conhecimento dos textos ou mesmo da minha evolução espiritual, independente de qualquer coisa, a gente sempre consegue ajudar. A gente sempre, se a gente estiver prestando atenção, a gente sempre consegue auxiliar de alguma maneira. É só a gente olhar as oportunidades e tentar sempre ter o melhor sentimento dentro de nós, né? Quer dizer que a gente vai ajudar sempre? Não. Pelo menos para mim ainda não cheguei nesse patamar, né? Muitas vezes, às vezes até a situação passa e falei, puxa, ali eu podia ter contribuído, ali eu poderia ter ajudado ter falado tal coisa, acho que naquele momento ajudaria. Naquele momento, se eu tivesse ficado quieto, se eu tivesse só escutado, naquele momento seria melhor. Então, pelo menos olhando para mim mesmo, né, eu tento encarar isso como um passinho à frente. Né? Se eu já consigo enxergar situações que passaram, em que eu poderia ter agido de outra forma, o próximo passo é eu passar a agir de outra forma quando apresentar uma situação parecida. Né? Mas talvez algum tempo atrás isso não fosse nem verdade. Talvez nem essa percepção do que eu poderia ter feito diferente eu conseguisse ter. Isso vale para todos nós, né? A gente pode olhar simplesmente e pô, o que eu poderia ter feito diferente na situação? Como eu poderia ter ajudado? E quando surgiu uma situação parecida, poxa, acho que aqui é o caso. Parecido com aquele, acho que eu posso ajudar aqui também. E nesse sentimento a gente vai, como o capítulo 26 nos orienta, né? A gente vai mudando a atmosfera ao nosso redor, a gente vai mudando
aquilo que está em que estamos mergulhados, aqueles sentimentos em que a gente está mergulhado e eles estão se reforçando, eles estão se retroalimentando, eles estão eles estão aumentando ali e às vezes a gente nem se dá conta. E nessa questão do aumentar, né? Quantas vezes a gente comete um ato que a gente se arrepende muito depois, é, já é um patamar bom, né? Quando a gente se arrepende muito depois, já é melhor do que quando a gente não se arrepende nunca, né? Porque erros a gente sempre comete. Então, se a gente já consegue perceber os erros e se arrepender deles, a gente já está um passinho à frente do que já estivemos, talvez, há centenas ou milhares de anos atrás. Ou ontem, né? Às vezes a gente fica assim, não, porque há milhares de anos atrás eu era muito ruim. Mas de repente ontem eu fiz alguma coisa muito ruim e eu tô procurando só esquecer, né? Tô aqui, opa, não, fui eu não, foi por influência de algum espírito obsessor, né? Sempre a gente vai procurar, tô fazendo alguma coisa errada, é porque alguém está me influenciando para o mal. Ok. Não é você que tá buscando ou cedendo a isso, né? É sempre alguém só que está te influenciando. O... Então, quando a gente, para encerrar, né, a gente olhando para o que o livro nos pede, é justamente esses movimentos sutis que são coisas que aparentemente inocentes e que a gente não se dá conta e que a gente vai alimentando isso e a gente de pouquinho em pouquinho vai aumentando e aí depois não se dá conta de onde a gente chegou, né? Como um exemplo é ruim, tá? Mas eu vou usar assim mesmo. Como dizem aquela história do sapo, né? Você bota um sapo dentro da panela e vai aumentando a temperatura aos poucos, ele não percebe e tem uma hora que ele morre, né? Se você pega esse mesmo sapo e já joga na panela com a coisa, com a água quente, né? Ele ou vai pular, ou vai morrer de imediato, né? Mas é provável que ele bata ali e ele pule. A gente muitas vezes fica alimentando essa temperatura do sentimento ruim que está dentro de nós, a gente nem se dá conta, vai aumentando um pouquinho, 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 daqui a pouco está algo que pode realmente machucar de verdade a nós mesmos ou a alguém, e a gente nem se deu conta, só percebe depois olhando em retrospectiva. Então, o que o livro nos orienta é que a gente justamente esteja mergulhado em um ambiente melhor, né? Que a gente vá também aumentando essa temperatura aos poucos, mas quando a gente vê, a gente está muito melhor do que já estava antes, ou está numa situação muito mais tranquila, muito mais pacífica e mais atrativa, né? Mais evoluída ao nosso redor do que a gente estava antes, e a gente nem se deu conta dessa evolução que a gente foi fazendo. É só mudar. É a mesma coisa, né? É ir aos pouquinhos, mas em vez de ir aos pouquinhos piorando a situação, piorando o sentimento, a gente vai aos pouquinhos limpando o sentimento que a gente propaga ao nosso redor. Vamos nos concentrar para o momento de oração. Senhor, obrigado por este momento em que podemos juntos estudar a Sua palavra, que nós possamos, Senhor, todos nós, ter um pouquinho de compreensão sobre o que o Senhor queria nos dizer, o que o Senhor queria nos ensinar. Ainda temos muitas dificuldades, Senhor, ainda é muito difícil para nós sair desse ambiente que nós mesmos alimentamos, sair deste subdesenvolvimento espiritual que nós mesmos temos investido, nós mesmos temos criado por tanto tempo. Mas o Senhor tem paciência conosco, o Senhor nos ensina há milhares de anos, o Senhor nos apoia, o Senhor nos nutre, o Senhor nos provê ensinamentos, orientadores, o Senhor nos provê exemplos, que nós possamos não apenas compreender esses exemplos, mas que nós possamos encontrar meios de colocar esses exemplos em prática em nossas vidas, que nós possamos mudar a nossa forma de pensar,
que nós possamos mudar o nosso jeito de agir, que nós possamos efetivamente tornar a prática da caridade, não só da caridade material, que é importante, mas da caridade ampla, da compreensão, do entendimento, da compreensão de nós mesmos, da compreensão daqueles que nos rodeiam, da compreensão daqueles que estão longe de nós, que estão afastados de nós e podem ter influência em nossas vidas, daqueles que apenas olhamos à distância e, nossa, mas como pode ser que essa pessoa agir de tal forma que nós possamos exercitar um pouco dessa caridade no dia a dia, exercitar um pouco dessa caridade para a evolução própria e para contribuir para a evolução daqueles que nos rodeiam e, em última instância, para contribuirmos para a evolução deste planeta. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Que assim seja.